Olá, bem-vindos. Vamos entender nessa sessão um processo que o Dremer administra e que é bem conhecido por aquelas empresas que eventualmente produzem para estoque e trabalham com previsões de vendas, que é o processo de consumir a previsão pela carteira real de pedidos. Alguns ERPs possuem dentro do módulo MRP rotinas que efetuam este consumo. Porém, para aqueles de vocês que trabalham com previsões de vendas e cujos ERPs não possuem esta rotina, este processo no Dremer pode ser particularmente útil e interessante. Então vamos ver como isso pode ser feito no sistema e qual a lógica que utilizamos. Muito bem, vamos partir de um produto e ver o passo a passo dentro do sistema. Vou acessar aqui o cadastro de itens, produto é o PA100. Neste produto eu estabeleci que é um item de vendas, flag vendível, então ele pode receber pedidos e previsões de vendas. Em planejamento, existe um flagzinho aqui indicando se deve haver o consumo ou não de previsões. Inicialmente ele não está selecionado, vamos deixar assim para ver o antes e o depois. Vamos acessar aqui agora os pedidos e previsões de vendas para este produto. PA100. Vamos selecionar inicialmente pelo tipo de demanda somente as previsões. Muito bem, eu tenho esses registros de previsões de vendas, com uma quantidade de 1000 unidades para essas datas aqui originais. Percebam que esse primeiro registro se encontra no passado. Vamos só checar aqui a data de referência, que é o nosso hoje, nós estamos no dia 20/11, e esse primeiro registro de previsão se encontra no passado, 15/11. E os próximos registros se referem às sextas-feiras das semanas seguintes. Muito bem, quando nós inserimos esse registro de previsão de vendas, vamos pegar, por exemplo, esse dessa semana corrente. Quando nós dizemos que tem uma previsão de vendas de 1000 unidades, nós estamos querendo dizer que existe a expectativa de vendas desta quantidade. Não quer dizer que isso vai ocorrer de fato. É uma previsão, como o próprio nome sugere. É uma expectativa de vendas que pode ou não ser concretizada. E nós só vamos saber se isso vai ser concretizado ou não à medida que os pedidos reais forem entrando. Então veja, nós temos uma situação onde aquela expectativa inicial, podendo ou não ocorrer, ela não pode simplesmente ser somada à quantidade de pedidos que estão entrando de fato, porque aí nós estaríamos produzindo em duplicidade. Quando eu digo que essa semana a previsão de vendas é de 1000 unidades, eu tenho a expectativa de entrada de pedidos que somados devem atingir esse limite, não superior nem inferior. Agora, eu posso ter durante essa primeira semana aqui já a entrada de um pedido que pode ser maior ou menor do que essa previsão. Então, se eu pegar aqui os pedidos reais que eu já tenho em carteira, vamos pegar aqui fazendo a seleção por pedidos. Vejam. Eu já tenho um pedido real de 1.200 unidades para essa primeira semana, caindo exatamente na mesma sexta-feira aqui, dia 22. O que significa isso? Significa que eu errei na minha previsão. Eu tinha feito uma projeção de venda de 1000 unidades e eu já tenho um pedido real em carteira de 1.200, ou seja, ele já está acima da minha previsão. Então eu errei na minha previsão. E eu posso errar para mais ou para menos. Agora, o sistema ele tem que enxergar essa situação e no momento que ele efetuar o planejamento, que ele vai determinar qual é a ordem de produção para eu atender essa demanda, ele vai enxergar que existe uma previsão de vendas e um pedido real. Mas ele não pode efetuar aqui uma abertura de ordens relacionada ou relativa às duas quantidades somadas. Vocês percebem, pessoal? Se eu mantiver aquela previsão de vendas de 1000 unidades e a carteira real de 1.200, ele estaria fazendo 2.200, que na verdade não é o que vai acontecer. Então veja, a lógica de consumo de previsões é exatamente para prevenir esse tipo de situação, fazer com que a rotina de planejamento enxergue exatamente aquele líquido que eu devo produzir. Agora existe uma regra associada a isso. Então vamos entender esta regra que o sistema utiliza para efetuar este consumo de previsões. Muito bem, então a gente tem essa carteira real de 1.200 para a primeira semana, 500 unidades para a semana seguinte, que já está abaixo daquela minha previsão. Lembre que minha previsão é de 1000 unidades por semana. Na semana seguinte, eu encontro de novo essa situação, que eu já tenho um pedido real superior à minha previsão. E finalmente, nesta última semana aqui, eu tenho um pedido bem menor que a minha previsão de 1000 unidades. E percebam, ele está numa data anterior. A previsão de vendas
ela estava na sexta-feira, e este pedido aqui está 2 dias antes. Então, se eu pegar agora todas as minhas demandas, eu consigo perceber essa situação. Então, veja, lá naquela última semana, eu tenho uma previsão de vendas lá para o dia 20, que cai na sexta-feira da semana, e esse pedido aqui está exatamente para 2 dias antes, para o dia 18. Muito bem, então esta é a posição inicial. Nós temos como visualizar esses dados em conjunto de uma forma mais simples aqui no sistema. Se eu acessar essa consulta, materiais, projeção de estoques, aqui eu consigo visualizar essa situação de uma forma mais clara. Vamos pegar esse produto, PA100, e vamos pedir uma visualização aqui, a partir da data de referência de hoje, uma visualização semanal. E pedir o resultado analítico. Muito bem, nesta tela aqui eu já consigo visualizar essa situação e como estão as minhas demandas, tanto pedidos reais quanto as previsões de vendas. Vamos fechar um pouco aqui. E aqui então nós temos essa visualização de todos os registros. Percebam que do ponto de vista de previsões de vendas, eu tenho para essas semanas aqui, essas 6 semanas, a mesma quantidade de 1000. Inclusive nessa primeira semana ela já se encontra no passado. Essas próximas semanas eu tenho um registro de 1000 unidades de previsão de vendas para sexta-feira da semana, e este pedido aqui já é um pedido real na mesma semana para a mesma data. E assim sucessivamente. A única diferença aqui é que nesta última semana, como nós pudemos perceber no detalhe, este pedido real ele se encontra 2 dias antes desta previsão. Muito bem, pessoal, quando nós pedimos para o sistema efetuar este consumo de previsões pelas demandas reais, o que essa rotina faz? Basicamente, ela faz 2 coisas. Primeiro, ela identifica a nossa data de referência, que está aqui nessa semana, nós estamos no dia 20, e ele verifica todos os registros de previsões de vendas que estão com uma data anterior à data de referência. Nesse nosso caso aqui, esse registro de 1000 unidades se encontra numa semana anterior e, portanto, está no passado. Então, a rotina de consumo de previsões, ela efetua uma limpeza. Por quê? Uma previsão que está no passado não faz mais sentido. Então, já passou. Não existe mais a possibilidade de você completar aquela previsão ou atender aquela previsão. Então, o primeiro passo é nós limparmos esses registros de previsões de vendas que se encontram no passado. Aquelas previsões que estão da data de hoje para frente, o sistema efetua o consumo de previsões de que forma? Ele verifica para cada demanda real quais são as previsões que esta demanda pode consumir da data que ela se encontra para trás, ou seja, num processo backward. Então, se nesta semana corrente aqui nós temos uma carteira real, um pedido de 1.200 unidades, ele verifica, existe algum registro de previsão desta data para trás? Sim, esse de 1000 unidades aqui. Então ele vai consumir, ou seja, ele vai apagar esta previsão de vendas. Na verdade, vocês vão perceber que ele não apaga, ele atende esta previsão e fica o quê? Uma previsão com saldo 0 e este pedido real de 1.200. Na semana seguinte, ele faz o mesmo cálculo, a mesma análise. Eu tenho uma carteira real de 500 unidades e a minha previsão, 1000 unidades. Significa o quê? Que dessas previsões aqui, de 1000 unidades, 500 já foram efetivamente formalizadas, concretizadas. Eu recebi um pedido de 500 unidades. Então, ele abate dessa previsão de 1000, abate 500 unidades, fica com uma previsão líquida de 500 unidades e mantém o pedido. Percebam que sempre, se o pedido ele for inferior à previsão, após o consumo das previsões, a hora que você soma os dois, o pedido real mais o saldo de previsões, ele tem que sempre bater com a demanda real. Caso a demanda real seja superior à previsão de vendas, como é o caso dessa primeira semana, no final das contas vai remanescer apenas quem? Aquele pedido real. Essa previsão aqui vai ficar zerada. Da mesma forma, nessa terceira semana aqui, eu tenho uma carteira real de 1.200 unidades, uma previsão de 1000 unidades. Então, ele vai abater, ele vai consumir o total desta previsão, 1000, mas percebam que aqui, pessoal, ainda fica um saldo de pedidos ainda passível de ser usado para bater previsões adicionais. Então, o sistema, nesse processo do backward, para fazer consumo das previsões, ele abate as previsões remanescentes da data do pedido para trás.
Neste caso aqui, ele vai usar essa previsão de 1.200 unidades para bater integralmente essa previsão. O saldo de 200, ele vai verificar se nos períodos anteriores ainda existe saldo de previsão líquida pendente para ser abatida. Neste caso dessa semana anterior aqui, percebam, eu consumi 500, existe o que? Uma previsão líquida ainda de 500. Então ele vai pegar o saldo que ficou dessa semana seguinte e vai abater complementarmente. Então eu tenho aqui 500 dessa semana, mais 200 da semana seguinte para bater essa previsão aqui. No final essa daqui vai ficar 300. Na próxima semana eu não tenho nenhuma carteira real de pedidos, então essa previsão por enquanto não está sendo consumida. Vamos ver a próxima semana. Aqui eu tenho um pedido baixo de 200 unidades e uma previsão de 1.000. Então ele vai abater aqui 200 dessa previsão, vai ficar um saldo dessa previsão de 800 e vai manter esse pedido real. Okay? Então esta é a lógica que o sistema utiliza para efetuar este processo de consumo de previsões pelas demandas reais. Então, repetindo, uma demanda real consome saldo da previsão daquela data que ela se encontra para trás. Então, vamos ver como é que nós fazemos isso no Drummer. Se eu processar esta rotina consumo de previsões, que é a primeira que aparece aqui na sequência do processamento, ele vai exatamente disparar essa rotina. Muito bem, vamos ver efetuar. Aí eu vou verificar agora o resultado. Não modificou absolutamente nada, pessoal, tá certo? Por quê? Porque vocês lembram, lá em itens, eu defini que eu não queria efetuar consumo de previsão para este item. Vamos mudar aqui agora este flag e vamos fazer novamente. Muito bem, vou colocar aqui o consumo de previsões, vou salvar e repetir o meu processo. Então vem aqui, consumo de previsões. Vou visualizar o dado novamente naquela tela, projeção de estoques. Olha lá, a única coisa que ficou diferente do que eu falei foi exatamente o quê? Quando nós pegamos esta última carteira real desta semana, vocês lembram que eu falei que um pedido real, uma carteira real, ele consome a previsão da data dela para trás. Então, na verdade, eu tinha dito que esta carteira iria consumir esta previsão. Mas se nós pegarmos nessa semana do dia 16, percebam lá em pedidos, lembra que eu comentei com vocês, né? A previsão está para o dia 20. E aquela carteira de 200 está para o dia 18. Então, esse registro de carteira real não pode consumir essa previsão porque ele está numa data posterior. Então, esse saldo aqui de 200, ele vai consumir quem? Ele vai consumir a previsão da semana anterior. Perceberam? Aqui eu tinha 1.000, esta 1.200 foram consumidos por este registro de carteira real. E aqui daquela forma que eu comentei com vocês, 1.200 consumiu as 1.000 unidades, sobrou 200, que somado com esses 500 da semana anterior, atenderam os 700 dessa previsão, ficando um saldo remanescente de 300. Nesta primeira semana aqui, 1.200 unidades atendeu 100% àquela previsão, e aquele primeiro registro que nós tínhamos aqui simplesmente sumiu porque se encontrava no passado. E olha que interessante, este efeito aqui agora pode ser visualizado nesta tela de pedidos. Vamos dar um refresh aqui nesta tela. Veja como ele monta aqui esses registros. Então, aquela primeira previsão de vendas lá, 1.000 unidades, ele atendeu, quantidade requisitada, ele atendeu aquelas 1.000 unidades pelo pedido que estava na mesma data, que é exatamente esse pedido aqui. Então, ele informa, ele registra nesta quantidade requisitada a quantidade que ele conseguiu consumir da previsão. Ele não apagou o registro aqui, percebam? O único registro que ele apaga é aquele registro que ficou no passado. Aquele sim ele apaga. Mas os registros de previsões que estão com a data maior do que a data de referência, maior ou igual, ele mantém o registro e vai acumulando nesta quantidade requisitada o quanto ele conseguiu consumir desse registro de previsão. De tal forma que nesta tela agora, projeção de estoques, a gente consegue ver exatamente o quanto ficou pendente de cada um deles. Muito bem, quando a gente faz agora a carga de dados em memória, né, para nós podermos visualizar aquela tela de detalhe do plano de materiais, olha que interessante. Neste momento aqui eu já efetuei o meu consumo de previsões. Então, quando eu pego esse meu produto, o que aparece agora como demandas? Sempre os pedidos reais e os saldos das previsões, já abatendo aquilo que foi consumido. Então, no dia 22, eu tenho apenas aquele pedido real,
No dia 29, eu tenho o pedido real e um saldo de previsão de 300 unidades e assim por diante. Lembrando que aqui, ó, aquele registro do dia 20 não teve nenhum pedido naquela data para eu consumir. Aquele pedido de 200 que estava no dia 18, ele consumiu aquela previsão da semana anterior. Perceberam? Então veja, este processo é extremamente importante justamente para garantir que a etapa seguinte, que é a etapa de planejamento, que vai ser o processo de criação das ordens de produção, trabalhe em cima de uma base de demandas que represente exatamente a realidade, por conta deste processo de consumo de previsões. Então, voltando aqui na minha projeção de estoques. Então, se nós visualizarmos aqui nesta tela, pessoal, nós vamos perceber que cada período nós estamos sempre trabalhando com a carteira real e o saldo da previsão, para que não haja um acúmulo de demandas e no momento que eu gerar o meu planejamento, eu gerar as ordens de produção, que ele abra ordens com quantidades que eu não preciso. Então, na realidade, é isso que vai acontecer aqui, estão vendo? Aquelas demandas reais, eles vão consumir as minhas previsões daquela data para trás, de tal forma que eu sempre estou vendo um balanceamento entre a carteira real e o saldo das minhas previsões após o consumo. Ok? Então, veja, esse é um processo que é disparado sempre através deste consumo de previsões, no menuzinho de processamento. Vocês vão perceber que em muitos vídeos a gente fala de planejamento, programação, e nós nem mencionamos essa questão do consumo de previsões. Então, vocês devem sempre estar levando em conta que, se no caso de vocês existe essa lógica de consumo de previsões pela carteira real, esta etapa sempre tem que ser considerada também durante uma sessão de planejamento e programação. Então, quando nós fazemos o processamento programado aqui embaixo, a gente tem que incluir também esta rotina que efetua o consumo de previsões. E todos aqueles produtos onde eu quero que haja este consumo, eu devo estabelecer lá no item o parâmetro adequado. Vou ver aqui em itens, este flagzinho aqui de consumo de previsões. Ok, pessoal? Então é isso. O objetivo dessa sessão foi exatamente mostrar como é que é feito, como é que se processa essa rotina, e até a próxima.